Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar e mostrar para vocês um lançamento quentinho, dessa vez pela editora Devi. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Saturn Apartments, ou Apartamentos do Saturno, de uma forma assim, uma tradução bem simultânea aqui que eu tô criando, do autor Awaki. Então a gente tá tendo esse autor pela primeira vez no Brasil, se eu não me engano, e vem com tiro, porrada e bomba. É um mangá que ninguém está falando, literalmente não tô vendo quase ninguém falando, abrindo a boca por causa desse mangá, e eu acho que ele vale a sua atenção um pouquinho mais de perto. E eu falo pra você, todo mundo nessa face dessa terra já sonhou em o quê? Em sair daqui, dar uma olhadinha na terra lá de longe, dar uma olhadinha nesse planeta azul, ver como é que é. Eu sei que você já teve essa curiosidade passando pela sua cabeça, mas imagina só quando você vive do lado de fora e o seu plano de fundo é a Terra. Essa é a premissa desse mangá. Aqui a Terra virou uma área de proteção ambiental e ninguém, eu repito, ninguém pode botar seus míseros pezinhos na Terra de novo, porque está protegida, vai ficar bonitinha e intocável. E aí o que aconteceu? Os humanos acabaram vivendo em apartamentos, em uma espécie de anel acima, quilômetros, muitos quilômetros acima da Terra. Então estamos vivendo ali em apartamentos nesse anel, tal qual Saturno também tem um anel ali que roda o planeta e por isso tem o nome do mangá. Nisso a gente acompanha o Mitsu, que é esse menininho aqui, que é um jovem coitado, que ele tá ali na zona pobre, porque a gente tem os ricos, os mais ou menos, que já são muito melhor que os pobres, e os pobres, que acabam vivendo nos apartamentos inferiores. E sim, os superiores, obviamente, superior tem rico ali, tudo muito meio junto. E ele acaba criando-se, ou seja, se criando. Por quê? Porque tanto a mãe quanto o pai do Mitsu, eles não estão por ali, né? Vamos dizer assim, até a gente chegar no final dessa sinopse. E ele acaba, então, pegando um trabalho como limpador de janela. Ou seja, ele limpa as janelas do lado de fora desses anéis, que com certeza é uma limpeza que ninguém quer fazer, mas os ricos adoram pagar os pobres para fazer, porque eles sempre querem ter coisas mais belas e melhores do que os outros. E o Mitsu, ele é uma das pessoas que está encarregada nisso. Então, enquanto a gente vai descobrindo histórias, porque o Mitsu está ali na janela, aqui ó, fofocando. Você acha o quê? Que ele vai limpar de olho fechado? Não, ele tá limpando, dando uma olhada na casa dos outros, julgando todo mundo. Enquanto ele vai conhecendo essas outras pessoas, nessas outras histórias, ele também se pega em tentar descobrir o misterioso desaparecimento do seu pai, que um dia estava ali com ele, que também era um limpador de janelas, e outro dia ele desapareceu e ninguém sabe exatamente como assim ele desapareceu e nem aonde ele tá. Mas para saber a resposta de algumas perguntas e tentar entender esse desaparecimento e tentar fofocar a vida dos outros, você vai só conseguir lendo esse mangá. Então vamos para a parte mais legal, que é dar uma olhadinha nessa edição aqui por perto, para ver se vale ou não a pena ter essa edição aí na sua casa. O mangá conta com capa cartunada, com verniz nela toda, e essa arte ela é muito fofinha, e eu confesso que por ser meio que de cabeça para baixo, eu acabo ficando confusa se eu tô pegando do lado certo. A lombada, ela segue com a cor predominantemente amarela, e na parte de trás temos a sinopse da obra. Agora, sobre o papel escolhido pela editora, eu fiquei um pouquinho com uma dúvida, porque ele é um papel de cor mais creminha, mas ele é mais grossinho, então não sei confirmar qual tipo de papel eles colocaram aqui, mas tem uma qualidade bem legal. Mas claro que eu também tenho que pontuar que esse papel tem um pouquinho de transparência, mas não é nada que atrapalhe a leitura. Sobre a arte, os traços são bem fininhos e os rostos parecem até umas batatas, todo mundo é meio cabeçudo. Esse título já é finalizado no Japão, com 7 volumes lançados. No Brasil, cada volume tem um valor de capa de R$40, mas você consegue achar mais barato lá no site da Amazon. Então vamos falar um pouquinho mais desse mangá, e eu tenho que falar, gente, que surpresa boa. Tipo assim, sabe quando você fica muito tempo lendo uns tipos de mangás, assim, e aí meio que você já sabe, luta, amo porrada, todo mundo se comendo, ótimo. Mas sabe quando tem uma coisa que é uma surpresa, que você não sabe muito bem como é que vai ser, e aí você vai lendo e vai amando essa jornada? Esse tipo de mangá, pelo menos foi pra mim. Então a gente tem aqui esse menino que acabou perdendo os pais muito jovem, e por causa disso ele meio que
acaba se adequando ao que ele se lembra dos pais ou que ele se lembra do pai dele, que foi muito importante para a vida dele. Enquanto ele vai tentando se moldar ao que ele lembra do pai, então tentar fazer o mesmo trabalho, tentar seguir o que ele lembra da personalidade dele também, ele vai, por causa do trabalho, conhecendo novas histórias, novas pessoas, novas vivências. Então fica tanto a gente quanto ele, um do lado do outro, tentando entender o que passa na cabeça dessas pessoas, o que passa na cabeça desses ricos, que não são pessoas só preto no branco. Você vai descobrindo ao longo da leitura, pelo menos desse primeiro volume, e é o que eu já achei super legal, é que a gente vai vendo que existem nuances entre pessoas, tem tons de cinza, algumas pessoas têm sonhos, outras esperanças, e dentro desse meio a gente vai ver o Mitsu formando as suas próprias opiniões, que ele muito vai seguindo isso aqui como uma criança, e como uma criança ele é curioso, mas ao mesmo tempo eu acho que não ter uma figura ali ao lado dele, ele se sente um pouco solitário, um pouco retraído, porque ele vive sozinho, gente, uma criança que vive sozinha. Então, algumas coisas sociais não estão ali muito afloradas nele, mas ele é aquela pessoa que escuta, senta, escuta, vê e vê o que vai acontecer. Tal qual a gente lê, escuta e vê, não escuta, né? Lê e ver o que está acontecendo nesse mangá. E mesmo longe da Terra, a gente consegue ver a melancolia de estar longe do seu lar. Então tem pessoas, por exemplo, o Mitsu, pelo que dá para entender, ele nunca nem foi para a Terra, mas ele acha linda aquela coisa brilhante que tá ali vendo nos olhos dele quando ele sai para fazer as limpezas. E ao mesmo tempo a gente vê essa melancolia aparecendo nas outras pessoas que estão ali com uma vontade de ter aquele lar, ou na verdade vontade de só de imaginar que existia aquele lar, porque dependendo da sua classe social, você às vezes nem vê o que está do lado de fora. Então aqui a gente consegue observar o conceito de humanidade na forma mais pura possível. E quando a gente vai falar, como eu falei anteriormente, dessas classificações, o mangá ele é muito excelente, pelo menos nesse primeiro volume, em contextualizar a gente. A gente consegue fazer muitas conexões e até se colocar em algumas situações, né, em algumas determinadas histórias que vão sendo contadas. Então, um exemplo bem básico é que, por exemplo, os ricos, eles têm o quê? A coisa mais linda, tem a luz mais bonita, e quem é pobre, tem algumas pessoas que não veem a terra, que não tem nem luz natural vindo até eles. Então, por eles não terem luz natural, não conseguirem nem pagar ou ter dinheiro para ter uma situação melhorzinha, eles acabam tendo alguma susceptibilidade a doenças, e coisa que realmente existe nos nossos dias de hoje. Quanto menos luz solar, quanto mais luz artificial, a gente também é mais suscetível a doenças. Então a gente consegue fazer essas associações. Quase que não saiu a palavra. E aqui, como eu disse anteriormente, quando a gente tem aquelas nuances dentro dos personagens que nem sempre eles são apresentados pra gente para ter um destaque tão grande quanto o Mitsu, mas para mostrar que existem ciclos entre pessoas, a gente acaba se colocando em situações que você fica, e se isso acontecesse comigo? Será que eu reagiria dessa forma? Então eu acho que vocês têm que ter um cuidado de achar que tem um menininho fofinho, cabeçudinho lá na capa, então é tudo fofinho que vai acontecer. Porque tem assuntos aqui que são abordados que são um pouco mais delicados, que não são tão fofinhos. É falado sobre a morte, sobre os sonhos, sobre desenvolvimento e entendimento pessoal e até profissional. A gente vê isso sendo falado e abordado, pelo menos nesse primeiro volume. Não vou dizer que todos os volumes vão acontecer assim, porque eu não consigo prever o futuro. Mas de primeiro volume, ele consegue vender pra gente uma coisa mais pensativa. Então é um mangá de ficção científica, porque a gente está falando de elementos de ficção científica, mas ele também tem elementos de slice of life. Mas esse é o máximo que eu posso falar para vocês. Eu já até falei um pouquinho demais, até divaguei aqui nos pensamentos, mas claro que sem spoiler algum. E caso você tenha ficado interessado em comprar esse volume, eu vou deixar meu link da Amazon aqui embaixo, porque comprando pelo meu link você me ajuda demais. E aproveitando que vai estar lá embaixo, deixe uma curtidinha também. E se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esquecendo de se inscrever e também de ativar o sininho. Então é isso, gente. Muito obrigada aí. Tchau, tchau.